favor a leitura do livro Fonte Viva. Diante de Deus. Emmanuel vai buscar o início da oração que Jesus nos orienta para conversarmos com Deus. Pai Nosso. E isso ficou registrado no Evangelho de Mateus. E Emmanuel comenta. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas ou altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada. Nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Vou apagar a luz, não é necessário. E é justamente nesse clima de procurar sentir, buscar Deus com sinceridade, de forma serena, que agora nos convidamos todos a orar, a elevar o nosso pensamento e procurar justamente a figura excelsa de Deus. Para que o façamos, vamos procurar aquilo que nos é mais próximo, agradecendo intimamente a presença de nossos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, se assim o pretendermos. Mas agradecer aqueles que nos acompanham na espiritualidade no nosso dia a dia, com o intuito de nos auxiliar o progresso, intuindo-nos para o bem, despertando nossa consciência nos momentos de equívocos. Somos gratos a estes irmãos. E com eles, vamos buscar a sintonia do nosso guia e modelo, do nosso mestre de amor, Jesus de Nazaré. Então, plenos da presença de nossos benfeitores, sob esta orientação superior de Jesus, procuremos Deus, da forma simples e profunda como Jesus nos orientou. Pai nosso, que estais nos céus de nossa alma, por este universo, santificado seja o teu nome, com a força desta expressão, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o vosso reino.
de paz, de amor e de progresso. Buscamo-lo, Pai. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra, como já é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O alimento espiritual, a força para o trabalho. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, Pai. Escuta a nossa voz. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros. Como temos nos esforçado para perdoar e compreender os erros que nos afetam. Perdoa, Senhor, estes nossos enganos. Afasta-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentações, ajudando-nos, Senhor, na nossa vigilância. E que mais poderíamos te pedir? Para que permaneças com a tua sabedoria e com o teu amor, auxiliando-nos para que caminhemos em tua direção e livrando-nos do mal, essencialmente, Senhor, aquele que possamos vir a fazer e retificando aqueles que já fizemos. Nesta manhã, desejamos que tudo aquilo que de paz, de harmonia, pudermos aqui consolidar em nosso íntimo e emanar em torno de nós, sirva de auxílio para os irmãos nossos em maior necessidade. Em teu nome, Senhor da vida, damos por iniciado o encontro desta manhã, desejando que os braços de Jesus estejam sempre abertos a derramar luz sobre nossas vidas, na companhia de teus trabalhadores, hoje e sempre, Jesus. Hoje e sempre, Pai amado. Muito bem. Eu quero dividir convosco uma situação que acabou de acontecer, extremamente interessante. Quando estamos nos preparando para o trabalho, como todos nós, vamos orando pelas pessoas que sentimos que precisam um pouco mais, vamos pedindo pela tarefa que será realizada, porque este é um trabalho espiritual, embora estejamos a estudar. E então, naqueles momentos em que estávamos a pensar, uma coisa que normalmente não faço, mas quando assim se proporciona, fazemos, que é a oração do Pai Nosso. Então ali estava me preparando e comecei a perceber o Pai Nosso e eu disse, olha que interessante. E a percepção é que é muito útil para muitos de nós esta prece. E quando houver a leitura, justamente o Pai Nosso. O Pai Nosso, para além de toda a profundidade das suas afirmações, das suas rogativas, é um grande ensino. Ele merece ser estudado. Cada uma das frases merece uma palestra. Uma não, meu Deus. Merece meditação durante muito tempo. Entretanto, ele também pode ser um instrumento. Imaginem que nós estamos em momentos difíceis, não conseguimos a concentração para atender a orientação espiritual, que diz para que nós oremos, e às vezes não é assim tão simples, porque o ruído, e não é o ruído físico, é o ruído mental, as emoções desencontradas, nós temos um instrumento que é o Pai Nosso. A maior parte de nós o tem plenamente decorado. Então o que nós fazemos e sugerimos é que em momentos de dificuldade, se não conseguimos orar, busquemos uma leitura que nos harmonizará e um Pai Nosso. Eu no primeiro Pai Nosso ainda não estou envolvido, ainda não sinto aquela envolvência espiritual elevada. Faça a segunda vez. Faça a terceira. Quando eu vou me perceber? Desde que eu pense no que eu estou a dizer. Não é uma ladainha. Né? Eu devo pensar, fazer um esforço. Mas o momento é tão difícil que a concentração também não é fácil. Então eu faço
mais uma vez. E quando me sentir harmonizado, então sim, aí eu vou fazer a prece sobre as minhas necessidades, ou sobre a rogativa que vou fazer, o agradecimento, seja como for. Então fica aqui essa sugestão, porque volta e meia o que acontece é que nós dizemos assim, olha, ore. Mas eu tento, eu não consigo concentração e por aí fora. Tem um bom instrumento. E Jesus deixou-nos todos e mais alguns, e esse é um deles. Tá bem? Então não tenham problema nenhum em fazê-lo. E vamos ter esse tema um pouco mais à frente, só não devemos fazê-lo por obrigação. Devemos fazê-lo de coração. Essa é que é a essência do processo. Muito bem. Como não está a vir ninguém pela primeira vez, nós vamos dar continuidade ao estudo. E estamos no livro dos médiuns. Eu vou passar perdão. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nós podemos ficar horas a refletir sobre isso também. Então, as orientações do Cristo levam-nos a tentar perceber muitas coisas. Eu posso ganhar tudo no mundo, mas se eu não for uma pessoa pacificada, ou se não tiver feito as coisas com a honestidade de propósitos, se eu não tiver respeitado o próximo, eu posso ter tudo, mas eu não estou em paz. Então, isto merece... E atenção, estou a falar superficialmente sobre esta mensagem de Jesus. Então, esta orientação é importante para nós, e já agora vou fazer uma referência, que Francisco Xavier, o mentor desta casa, o apóstolo das Índias, coloca isto como um marco na sua vida. Ele, quando desperta para a sua missão, ele é levado a se questionar por Inácio de Loyola com este conceito. Foi perguntado a Francisco Xavier várias vezes de que te vale ganhar o mundo se vieres a perder a tua alma. E ele achava assim, bom, ok, sim senhor, está a me dar aqui uma sugestão sobre a mensagem de Jesus. Ele era católico, obviamente. Aceitou a primeira, a segunda, a terceira. Eu não sei se foi na quarta ou na quinta. Ele disse, para de me dizer isto. Isto já me aborrece. Está sempre a me dizer a mesma coisa. Só que naquele dia, quando ele vai adormecer, aquilo fica-lhe na mente. E ele começa então a refletir sobre este conceito. E é nessa noite que ele desperta espiritualmente para a grande missão que realizou e que até hoje produz ondas de amor, de gratidão em diversos povos. É uma história magnífica de Francisco Xavier, despertado por esta frase. Livro dos Médiuns. E aqui que eu quero fazer uma referência. Nós temos estudado a questão da obsessão sob a ótica agora do médium obsidiado. Começamos pela psicografia, o processo foi andando, e agora, nas questões que vamos tratar hoje, pese embora a linha de pensamento seja a mesma, nós vamos poder colocar isto no dia a dia, não só para o médium psicógrafo ou da psicofonia. Não é que não tenhamos feito, nós temos sempre trabalhado nesse sentido, mas este deixa-nos mais liberdade para, durante a leitura do texto, avançarmos para o nosso dia a dia. Por que estou a fazer referência a isso? Não havia necessidade, mas quem estuda a doutrina espírita pode descontextualizar o processo. Mas o estudo não é por aqui, é baseado na psicografia, na psicofonia, no trabalho do médium, é facto. Mas a estrutura moral está aqui e pode ser tratada de forma independente, sem qualquer, depois, observação extra e por aí fora. Não, vamos falar sobre este processo, que é, por exemplo, fascinação. Ou seja, o estudo não é fascinação, mas a orientação para o médium está aí e está para a nossa vida. Com que é aquilo que nos fascinamos, ou seja, com que perdemos a lucidez para nos deixarmos iludir pela luz que chega e não vemos a realidade. Vemos apenas uma parte daquilo que nos envolve. E curiosamente, como perdemos a visão, porque estamos ofuscados com a luz sobre os nossos olhos, e aliás somos nós que a viramos, o que acontece é que acabamos por tomar atitudes equivocadas, porque achamos que temos um caminho livre, quando na realidade estamos ofuscados por nós mesmos, auxiliados ou não por terceiros. Então, sobre fascinação, Allan Kardec vai nos dizer que
de tudo o que vimos para trás, por isso é que também a introdução é importante, ele diz: apenas aborrecimento há, pois, e não é perigo para todo médium, que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Okay? Ou seja, não tem problema que haja obsessão, que os espíritos se comuniquem, desde que esteja em equilíbrio. A obsessão vem, mas ele não é enganado. Todos nós estamos sujeitos aqui no dia a dia, alguém nos faça uma oferenda, ou uma oferta, ou uma sugestão, em que nós dizemos apenas: olha, não quero. Não é? Nenhum de nós vai dizer: este mundo não é meu porque me ofereceram aquilo, tentaram que eu fizesse isso. Não. Nós só temos que dizer sim ou não. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. Aqui está o detalhe. Na fascinação, somos nós os principais articuladores do nosso problema. Porque a não aceitação da realidade só depende de nós. Ora, no processo em que, imaginem o seguinte, eu estou no meu dia a dia e sinto que os espíritos, ou a espiritualidade, através de um processo obsessivo, deseja me perturbar. Então, causa-me dor de cabeça, acidentes diversos, dissensões, eu sinto uma pressão tremenda. Ora, então o que eu faço? Eu vou pedir ajuda. Por quê? Porque eu estou a sentir um efeito negativo na minha vida e quero corrigi-lo. Gente, isso é um pão nosso de cada dia. É simples. Ou seja, eu estou a ver um mal na minha vida, eu quero corrigir. Mas agora, imagine que o mal está na minha vida, mas eu o vejo fascinado como algo muito positivo. Como é que isto acontece? Fácil. Então imaginem, por exemplo, no caso do médium, depois nós transportamos para a nossa vida através de um vizinho, através de um familiar, ou de um colega de trabalho, seja como for, que nos incentivem à vaidade e às nossas tomadas de decisão equivocadas, dando-nos sempre a perspectiva de que nós temos razão. Ora, então, do ponto de vista espiritual, funciona assim. Eu sou um médium, começo a receber algumas comunicações espirituais, e o espírito, sabendo da minha vaidade, que é o grande mote para a perturbação da área da mediunidade, começa a fazer elogios. Você tem um dom que os outros não têm. Você consegue me ouvir, você me entende. Você é uma pessoa boa. As pessoas têm inveja de si, querem lhe prejudicar. Então já começa a criar algumas defesas à volta. Até aqui, tudo muito simples. Entretanto, um espírito que faz isso tem o seu interesse. Muito bem, então vai comunicando, falando, que é uma pessoa muito boa, aí começa a dizer assim: mas isto é preto no branco, não há cá dúvidas, que é: olha, as pessoas não te entendem. As pessoas vão começar a criticar-te pelo trabalho que realizas. Olha, as pessoas não compreendem esse teu dom. Você vai começar a sentir perseguições. Vão questionar o seu trabalho. Ou seja, vai criando um campo mental e de conhecimentos falsos sobre o que vai acontecer. Ora, quando eu observar, ou terceiros observarem, que a pessoa recebeu uma mensagem, ou está a fazer psicofonias são equivocadas, e na escrita ainda é mais fácil, né? A gente vê, olha, aqui está a dizer que nós devemos descansar mais, cuidar mais da nossa saúde e da nossa casa, todos. Então, mas espera aí, também devemos nos esforçar para atender o próximo, também será necessário que ultrapassemos os nossos interesses para poder ajudar terceiros, porque senão é fácil viver. E o espírito continua e, diz, e começa a fazer observações esdrúxulas. Olha, agora na sua casa vai pegar umas ervas e vai lançar para trás das costas e vai ferver que eu não sei das quantas, porque eu estou a ajudar-te em casa para resolver a questão espiritual que te perturba, oriente as pessoas. E eu leio aquilo e digo, olha, isto é equivocado. Isto é um absurdo que está acontecendo na sua vida. E o Espírito vai dizer, já havia alertado, olha, que vão lhe criticar, as pessoas não compreendem. Ora, aqui começa um processo de isolamento. O médium fascinado fica com a percepção de que ele tem um espírito luminar a orientá-lo e que os outros não sabem a grande sabedoria que ele tem. Ora, como é que se tira a pessoa deste processo? Agora passemos para a nossa vida no cotidiano. Eu quero compreender
o meu irmão, o meu tio, o meu pai, seja lá quem for, que me prejudicou no passado, e eu hoje sou espírita, e digo assim, agora eu compreendo a lei da reencarnação, compreendo a lei que me coloca na ação e reação, eu faço uma coisa, devo receber o efeito para aprender o processo, e assim vai. E aquela pessoa está cometendo este erro, portanto, eu sinto-me lesado, é facto, mas eu devo compreendê-la, porque senão ela erra e quem sofre sou eu. Então eu vou melhorando. Então o que é que acontece? Eu vou querer me aproximar da pessoa. E os meus filhos dizem assim, o quê? Você vai se aproximar de fulano e de Beltrano? Não, não faça isso, vai abusar, vai... Mas o seu coração está a dizer, liberta-te, compreende, procura auxiliar, acaba com as dissensões, reconcilia-te com o teu inimigo antes que seja tarde. Foi Jesus que nos disse isto, e nós não percebemos. Ora, e começamos, o que é que as pessoas fazem? Não, você agiu sempre corretamente, você fez sempre tudo muito bem, você é muito melhor do que ele. E nós, afinal, eu queria fazer uma coisa, aqui me diz para fazer outra, mas eu compreendo. Ou seja, deixamos-nos influenciar pelo meio gostosamente, porque aí nem temos que fazer nada. Só que nunca nos esqueçamos que quando nós partirmos para a espiritualidade, ainda hoje é assim, mas quando partirmos para a espiritualidade, a consciência nossa não vai pedir auxílio para os amigos. Vai buscar respostas em si mesmo e diante de Deus. Mas Deus está conosco, está na nossa consciência e nós vamos nos cobrar. Então é a nossa perspectiva. Ora, num caso de fascinação, o processo é muito mais difícil. Por quê? Porque eu me deixo enganar. Eu quero ser enganado. Ninguém aqui é vítima, tá bem? Pensem no médium fascinado, que acha que tem um espírito luminar a auxiliá-lo, ou qualquer um de nós no dia a dia, achamos-nos cheios de razão. Imagine, é o pão nosso de cada dia. E quando estamos com razão, como é que nós tiramos a pessoa daquele processo? Imagine conversar com alguém em que nós dizemos, olha, está aqui com um problema, nós podemos ajudar, assim. Não. E depois, cá entre nós, meia dúzia de palavras grosseiras, porque normalmente quando nós temos as emoções embotadas, não sabemos comunicar, então utilizamos de calão, palavrões, e depois aquela força tremenda, porque na realidade quando nos sentimos acuados é assim que funciona, e é difícil ajudar alguém que não queira ser ajudado. Então o que é que se faz? Dá-se o exemplo do dia a dia, mantemos-nos tranquilos. Ora, então o que é que estamos aqui a tratar? Justamente desta perspectiva que nos afeta a todos regularmente. Lembrem-se, se tiverem alguma questão, se quiserem acrescentar alguma coisa, é só dizer, está bem? Estejamos à vontade. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão, que era o tal fato que é fácil de ver, ao caso da obsessão simples, ou seja, é uma obsessão de fascinação e temos que passá-la para uma simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Orientação. Olha, vamos esclarecer. E Allan Kardec, já com a sua experiência curta na Terra, mas de uma madureza espiritual tão grande, sabe que nós não queremos sair do processo. Okay? Então vamos tentar, mas não é fácil. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne-o fascinado, e é nessa condição que é difícil, fascinado, surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvidas sobre se não é a ciência que se acha em erro. Nos dias de hoje, nós temos situações destas. Estão a acontecer agora. Alguns de nós, cheios de razão, melhores do que os outros, vamos negando as evidências, colocando em risco o todo. Quando nós pensarmos na sociedade, reflitamos sobre o seu conjunto, o que é melhor para o conjunto. Se eu for egoísta, o que vai acontecer é que vamos ter problemas. Então, há pessoas fascinadas com o seu ego, com
com a sua ideia de que sabe muito mais do que os outros e correm riscos e colocam os outros em risco. Ok? Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. Olha, veja esta escrita, olha aquele seu comportamento, mas ele está cheio de si, eu estou cheio de razão. Nós nos fascinamos quando achamos que estamos cheios de razão. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar animosidade dos que não partilham da sua admiração. Aqui, no ponto de vista espiritual, quando alguém me apresentar uma psicografia, eu devo elogiar. Ah, que coisa maravilhosa! Isto foi dos espíritos, não foi seu? Que coisa maravilhosa! Gente, isto acontece o tempo todo, mas cuidado, quando olharmos para uma mensagem psicografada, gente, quem foi que escreveu? Foi o espírito. Mas o espírito o que é? O que é o espírito? Alguém sabe o que é o espírito? Estejam à vontade. É um homem desencarnado. Sim, é um ser humano, só não tem um corpo físico. Se ele escreveu, qualquer um encarnado poderia ter escrito. O que é que nós fazemos quando lemos uma coisa que está escrita? Avaliamos. Ora, se é um espírito, não temos que fazer a mesma coisa. Qual é a dúvida? Qual é a dificuldade? Mas volto a dizer, e isto é um óbice que nós encontramos pelas nossas fantasias do passado, mas este é um processo que vem de um registro histórico reencarnacionista. Atenção, não é o problema da reencarnação. É que nós vamos, ao longo dos séculos e milênios, aceitando ladainhas, mesinhas. Eu não estou a falar da mesinha da saúde, porque às vezes há muita sabedoria nas coisas populares, né? Eu estou a falar nos mecanismos que funcionam como muletas, mas que não nos alteram o comportamento por dentro, que é a grande essência. Então nós andamos séculos a fazer as mesmas coisas, e hoje, dentro da racionalidade, da filosofia da doutrina espírita, nós ainda encontramos em nós mesmos alguns conceitos muito mais pelo ritual do que pelo interior, pela nossa força de mudança. Então, quando muitas vezes nós estamos a ser sujeitos a isto e não nos apercebemos. Por quê? Porque vemos uma mensagem espiritual, é dos espíritos, é boa. Não, gente, avalia. O espírito disse isto, aquilo, outro. Avalia. Não é para rejeitar, mas também não é para aceitar sem avaliação. E eu vou dizer isto porque é mesmo verdade. Mesmo no meio espírita, trazendo aqueles arquétipos do passado, né, muito ligados aos rituais, e a veneração às coisas da espiritualidade sem a devida crítica, nós fazemos isto. Mesmo no meio espírita é muito comum. Ora, e atenção que isto não é uma crítica, então fazer mal. Não, é um facto e nós devemos corrigir, é só isso. Agora, eu vejo ainda hoje as pessoas mudarem até o comportamento com terceiros porque descobrem que eles são médiuns. Olha, fulano tal é médium. E já parece que quer algum benefício, né, na aproximação. E o que eu estou a dizer é muito comum. O que devemos fazer, cada um, é avaliar-se como é que reage a esse tipo de coisa. O que é que a doutrina espírita nos proporciona? Maturidade, bom senso, naturalidade. Vai chegar um tempo, e nós hoje podemos já fazê-lo se o quisermos, tratar as coisas da espiritualidade com uma maior normalidade. Não é paranormal, não é algo um milagre da natureza. Cotidiano, banalíssimo. Eu posso dividir convosco uma coisa muito curiosa. Há muitas pessoas que chegam para o atendimento na casa espírita com problemas do foro mediúnico e perturbações enormes e que já estão há anos a sofrer aquilo. Então, quando vem conversar conosco, ou com qualquer um de vocês, com amigos que são, e também já conhecem disto, e começam a falar. A primeira preocupação da pessoa é dizer, será que a pessoa vai pensar que eu estou bem da minha cabeça? E quando você percebe que o que está a falar para nós é perfeitamente normal, compreensível, mas é que eu vejo espíritos desde pequeno, eles aparecem, eu vejo sempre com medo do quê? Da crítica, porque os pais reclamavam, porque o padre dizia que era do demônio, e ele começa a falar, e nós, normal. Isto é muito comum. Ou seja, você não está sozinho no mundo. Nem tem que ser internado sequer. É só uma questão de perceber. Vocês não imaginam a leveza que as pessoas têm. A serenidade que lhe toma conta, porque diz, afinal, isto é conhecido.
E não é um problema, é só um facto. O que eu devo fazer é conhecer os fenômenos, as razões, a parte científica sobre o processo, a parte moral sobre o processo. É tão simples quanto isso. Então, nada de fascinação nos diversos sentidos. Olha, lança como é que era? Era um ramo de oliveira por trás do ombro 7 vezes, na água corrente, por aí fora. Gente, com todo o respeito por quem o faz, porque aqui não é falta de respeito, mas exigimos de nós próprios, um comportamento diferente. Qual é a diferença entre lançar um ramo de oliveira numa água corrente ou fazer uma prece sincera por aquela pessoa que me persegue, quer na espiritualidade ou na terra? Abrir o meu coração. O que é que vai trazer mais energia? A oração. Primeiro pacifica-me. Porque o outro é só uma coisa que eu estou tentando afastar alguém. Gente, isso é tão simples. Está na hora de nós crescermos nesse sentido. Suspeitar do espírito que o acompanha, o tal obsessor fascinador, é quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo a que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Ou seja, o espírito está lá e ele quer dominar o processo. E ele sabe o que está a fazer. Ele não faz de forma inocente. Um deles, está a falar de um obsessor dessa natureza, exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo, ou seja, chamaram o espírito numa reunião mediúnica e depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia, que é outra coisa que os espíritos, quando vão utilizar o processo de fascinação, identificam-se como almas reconhecidamente boas que viveram na Terra. Ora, então vamos perceber o que é que esse espírito diz. Mas também pensemos se não é aquilo que fazem conosco no dia a dia. Ou pelo menos, se nós assim o aceitarmos. Um familiar que procura sempre a dissensão, mas, olha, isso não é verdade. Procura sempre a dissensão na família ou no meio, mas conosco é o nosso grande amigo. Você é uma pessoa especial aqui na família. Olha, que fulano faz isto, Beltrano, nós temos que proteger aqui. Gente, o dito popular, não é? Qual é o dito popular das costas? Como é que se diz? Nas costas do vizinho vai as minhas. Exatamente. Olha a sabedoria popular. É porque esse que está aqui a falar, ele vai falar com o outro. E vai falar mal de mim. E o que é que ele está a fazer comigo? Está a me fascinar. Ele está a fazer crer que ele é a minha figura de referência e defesa no meio onde me encontro. No trabalho. Gente, na área profissional, então, é uma maravilha. E muitas vezes as pessoas fazem isso de forma consciente, sabendo que estão erradas, mas não conseguem se dominar a si próprias, porque é uma tendência. Ora, um espírito obsessor nesta condição faz exatamente a mesma coisa, agora sob um outro ponto de vista, porque ele não é visível. Para o fascinado, torna-se difícil perceber isto. E no dia a dia, se formos pessoas ingênuas, nesse sentido, podemos correr riscos desta natureza. Então, o que o espírito disse a Allan Kardec, neste caso, no grupo mediúnico? Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Espírito, nesse caso desencarnado, mas também há encarnados. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o. Não o largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Olha, nós vamos avisar o Manel que você anda a mentir para ele. E vamos provar por isto, mais isto. É o que vamos ver. Por quê? Porque cada um acredita naquilo que quer. E acredita dentro da sintonia daquilo que deseja. E aqui começa a nossa reforma íntima, para ver onde é que nós nos sintonizamos ou não. Até aqui, tudo bem? Alguma questão? Sugestão? Reclamações acabaram às 9h59. Então, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda a tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz.
Isto é o nosso dia a dia. A pessoa está a cometer erros, a gente sabe que aquilo não lhe faz bem, que aquilo é mau. Dizemos a primeira vez, não funcionou. Exemplificamos com a nossa vida. E depois aguardemos. Jesus não voltou, aliás, não repetiu as suas mensagens. Jesus não admoestou segunda vez. Ele dizia, olha, o caminho é este. E seguia. Por que é que nós vamos fazer diferente? Porque algum de nós acha que por muito insistir numa coisa a pessoa vai aceitar? Só se for um familiar que vive sob o mesmo teto. Aí é nossa obrigação, até de certa forma. Mas não é com palavras, é com o exemplo do dia a dia. Então aqui, simples, ou seja, olha aqui o respeito pelo próximo. Estás errado, queres continuar? Respeitamos. Passamos à subjugação, que aparentemente é mais difícil do que uma obsessão por fascinação. Mas é só aparência. Porque na subjugação o indivíduo sabe que está doente, apesar de ter muita fragilidade. E para chegar a um ponto de subjugação, já muita água passou embaixo da ponte. Já há muito tempo que o processo se dá. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Eu vou ler até o fim e depois volto ali atrás. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Ou seja, o que é uma subjugação? Por exemplo, há casos, eu vou citar alguns que estão até no próprio livro dos médiuns, não é? Em que o processo de domínio mental, nunca esquecer isto, mental de um espírito desencarnado sobre um encarnado, pode ser de diversas formas, mas nesse caso especificamente, de um desencarnado sobre um encarnado, o domínio mental é de tal ordem que o encarnado não consegue resistir-lhe à vontade, dada a sintonia entre ambos, que é o gancho produzido pelos erros de ontem, é a nossa consciência que nos cobra e nos vincula a esse espírito. Esse espírito tem muito mais força e vontade e tenacidade do que nós, que estamos lá de cá, então ele subjuga-nos com efeitos materiais. Pode nos fazer ajoelhar, proferir palavras, agredir, pode fazer uma série de coisas. Detalhe, lembrem-se sempre, a responsabilidade dos atos é sempre do encarnado. Porque sempre pode resistir. Só vai fazer aquilo que esteja no seu bojo íntimo realizar. Então, na subjugação, há um aparente domínio sobre o corpo, o que não é verdade. É sobre a mente, que por sua vez vai coordenar o corpo. Até aqui tudo bem? Senão seria fácil. Eu chegava no juiz, sou juiz. Não fui eu de todo, eu nem conhecia ninguém. Eu fiz aquilo tudo porque, olha, veio um espírito, tomou meu corpo, eu não resisti. E, então você é culpado porque não resistiu. Não, eu não conseguia mesmo de todo. Portanto, não. Somos sempre responsáveis. Okay? Então a subjugação tem essa força, este impacto, de aparentemente até chegar a dominar o corpo. Com um detalhe, exaurindo as energias do próprio obsidiado. Okay? Isso é para compreendermos o que Allan Kardec vai fazer aqui de referência. Alguma dúvida sobre isso? À vontade? Não? Ok. Posso falar? Faz favor. Eu penso que já assisti na minha família a uma situação de subjugação. Uhum. E eu não sei até que ponto a pessoa se conseguia controlar. Vamos ver uma coisa. Eu compreendo o que você está a dizer, porque aparentemente não consegue. Aqui um detalhe. Primeiro, uma obsessão por subjugação é uma coisa continuada. Uma manifestação de psicofonia pode acontecer hoje, depois amanhã, e a pessoa não está propriamente obsidiada. Ela está dando aso a uma manifestação espiritual. Imagine que eu tenho um vínculo muito forte com uma pessoa encarnada e eu tenho a mediunidade. Conhecendo-a ou não, educando-a ou não, eu a tenho. Imagine que a pessoa adoece ou desencarna, então o sofrimento dela, ela vai procurar quem? A pessoa com quem se afiniza, e pode se manifestar. E pode se manifestar com dores, com revolta, seja como for. Não é uma obsessão por subjugação, é um fenômeno mediúnico. É momento. Mas essa pessoa tem, pronto, ela está com uma obsessão muito forte.
Aí que está. Teve um pico nesse dia. Ela, pronto. Aham. Devido à situação que ela estava a passar, ele teve um pico nesse dia. Aham. E ela não se controlava. Muito bem. É sempre a mesma entidade? Não, só foi essa vez. Então não, pode não ser subjugação, é o que eu estou a dizer. Pode ser um momento momentâneo de um fenômeno mediúnico. Entende? Uma subjugação é uma coisa contínua. Ok? Mas ela Que é o momento. Ela tem atitudes, pronto, no dia a dia. Mas neste dia foi assim. Olha, eu posso lhe dizer com muito à vontade, e por mais estranho que pareça, normalmente, por desconhecer os processos, as pessoas têm dificuldade em aceitar uma orientação ponderada. Eu posso dizer o seguinte: chega cá uma pessoa na casa espírita e diz assim, olha, eu incorporo no autocarro, eu recebo a entidade. O incorporar é um termo comum, em boa verdade, não é dar o corpo, é ser dominado mentalmente. Incorporo no autocarro, eu caio na rua, eu destruo tudo em casa, quem tiver eu destruo tudo e não sei o que mais. E nós dizemos assim, vai controlar isso, vai resolver isto e vai dominar o processo. E em vez de ser um joguete, vai ajudar esses espíritos sofredores. Ah, não consigo. Por quê? Porque eu nem me lembro. Nós temos a noção equivocada de que nós não somos responsáveis e que não dominamos. Mas a nossa responsabilidade no processo vai aumentando de acordo com a percepção de que nós podemos fazê-lo. Ora, imagine o seguinte. Eu estou na rua, tranquilo e sereno. E alguém diz assim, olha, vamos agredir aquele indivíduo e vamos roubar aquele indivíduo porque ele fez mal e eu tenho que lhe cobrar. Ó, Joaquim, eu conheço há tanto tempo, vamos lá, ele fez mal e eu vou lá e agrido a pessoa e por aí fora. Ora, este é um processo do dia a dia em que é fácil perceber. Eu só fiz aquilo com o meu parceiro, que me incentivou, porque eu tenho aquilo em mim, fazer aquilo. Ok? Sim, senhor. Então, o responsável não é quem me instigou. Fui eu que quis fazer. Mas este é o pão nosso de cada dia. Agora imagine o seguinte. Eu sou um indivíduo pacificado. E a pessoa diz para fazer isso. Eu vou dizer, não, nem pensar. Repare, eu recebi a orientação. E para a mesma medida, eu tomei uma decisão. Ao mesmo convite, eu tomei uma decisão diferente. Porque eu sou assim. Até aqui tudo bem? Agora aqui entra a responsabilidade. Imagine que eu até sou um indivíduo pacificado. Mas naquele dia eu fui enganado. Senti-me traído, estou revoltado com a vida, naquele momento, tive péssimas notícias, estou chateado. E vem o mesmo indivíduo e faz o mesmo convite. E naquela hora, eu impensadamente, irresponsavelmente, de forma imatura, vamos lá que eu não tenho nada a perder e vamos lá e... Repare, eu estou a falar da mesma pessoa em 3 situações diferentes. Nos valores que assume, e toma a decisão de avançar negativamente, o indivíduo pacificado que assume quem é e não avança, e o indivíduo que até nem é irritado, nem está revoltado com a vida, mas apanhou no mau momento, ou seja, em vigilância, então cometeu um erro. Ora, a mediunidade não é diferente. E eu vou dizer isso com todas as letras, por mais que custe para muita gente. Nenhum espírito faz-nos tomar medidas que nós não queiramos tomar. Há um processo, que é um processo de obsessão, em que, porque a pessoa se drogou, porque tem uma mediunidade ainda em desequilíbrio, ou mediunidade de prova em alguns momentos, em que o espírito pode nos iludir sobre o ambiente, e fazer com que uma pessoa que esteja num 10º andar, olhe para a varanda e veja a rua aqui, e vê um amigo passar que não está a passar, então ele é ludibriado por esse espírito, que salta para ir falar com um amigo e quando na realidade ele está aparentemente se suicidando. Tirando esta exceção, e tudo isto tem os seus compromissos do passado, no dia a dia é preto no branco. Eu só faço aquilo que está no meu íntimo. O espírito pode me dizer, vais partir tudo, vais agredir tudo. Eu fico assim, mas eu não tenho esse pendor, eu não vou fazer. Vou sentir calafrios, dor de cabeça, vou ficar com intenções de prejudicar o meio onde estou, vou ter aquela vontade, mas não sou eu que vou fazê-lo, porque não vou fazê-lo. E vou chamar alguém e vou dizer, olha, eu estou a sentir uma raiva tremenda, eu estou a sentir um nervosismo, eu quero partir tudo, mas isto não é meu. Está a pedir ajuda. E vamos ver o que é que acontece. Então, eu compreendo o que está a dizer. Mas a pessoa não podia controlar. Isso é o que a pessoa diz, e é a fragilidade dela
que vai obrigar a que se faça um trabalho de remodelação dos valores morais do dia a dia, fortalecimento desses valores, para que nós não incorramos em erro. Vai ver aqui à frente. Na falta do concurso do obsidiado, repare, subjugação, o indivíduo está fragilizado e ele não consegue dar o seu concurso com a força que deveria. Na falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito, ou seja, a pessoa está subjugada, precisa de alguém que auxilie. Okay? Esse terceiro tem que ter ascendência moral. Porém, como este ascendente só pode ser moral a essa ascendência, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele, ou seja, um subjugado e alguém que vai auxiliar. O que vai auxiliar falando com o espírito tem que ser moralmente superior àquele, porque senão ele nem o escuta. Recordemos-nos que tudo isso que está aqui a ser dito, por mais que nos pareça uma novidade, não é. Todos nós cristãos, a maior parte educada no catolicismo, vimos e lemos várias vezes nos evangelhos e isto está a acontecer. Senhor, isto falamos na outra semana, Senhor, ajuda o meu filho, ajuda-nos. Ora lançam no fogo, ora lançam na água, e Jesus, pura e simplesmente, pergunta o nome, que é o ensinamento, e diz, sai dele. O que é que o Espírito faz? Ou a legião dos Espíritos? Saem imediatamente. Força moral de Jesus, irretorquível. Força moral de Jesus. Em outro momento, depois tem todo o ensino à frente, mas não vamos ter tempo para isso. Em outro momento, os seguidores, os discípulos, não eram os apóstolos, mas os discípulos de Jesus, incluía também os apóstolos, obviamente, os discípulos de Jesus, vêm e dizem, olha, Senhor, tu mandaste curar as pessoas, está no Evangelho, mandaste curar as pessoas, mas olha, este aqui nós não conseguimos. E Jesus o que é que diz? Estes só se tratam com jejum. E nós pensamos, jejum é comida. Não. O jejuar, aquela questão, por exemplo, mesmo histórica, do jejuar é para as pessoas pararem, se espiritualizarem. Então, jejuar dos erros, ou seja, tornarmos-nos melhores. Quando nos tornamos melhores, podemos auxiliar. Ora, da mesma maneira que o Espírito está a falar com Jesus e sai, com os discípulos, sabendo os erros que eles tinham, quem és tu para fazer isso? Gente, isto acontece nas salas mediúnicas. Se o orientador espiritual estiver a conversar com o Espírito numa sala mediúnica e disser assim, olha, você tem que perdoar. Você não deve ter esse tipo de sentimentos. Detalhe, o Espírito, que está a ser, entre aspas, orientado, ele pode dizer para o orientador, assim, espera aí, quem és tu para dizer isso? Tu fazes isto, aquilo, outro, acabou a força moral. Por quê? Das duas, uma. Ou o orientador tem lucidez suficiente para perceber que o assunto é para ajudar a pessoa, ou então vai começar a discutir com ele. Vai começar a discutir com o Espírito. Então a força moral, repare aqui a questão do comportamento. A força moral é muito importante. Muito bem. Não é só a força moral, mas a força moral é o que vai permitir fazer a ação de quem quer ajudar. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Só fazer aquele famoso parênteses, eu vou fazer sempre. O mau espírito não quer dizer que o espírito seja mau na sua essência. Significa que ele está a ter atitudes maldosas, está desequilibrado, porque não há espíritos maus na essência, porque senão parece que os espíritos serão sempre maus. Então Deus teria criado espíritos fadados a serem maus para sempre, quer dizer, seria um absurdo do tamanho. Então o mal aqui é nesse momento, está bem? Então, reparar que é Jesus que nos demonstra claramente que é com a força moral que faz isto. Okay? Se quisermos lembrar de Paulo, quando o mendigo lhe pede algumas esmolas e por aí fora, mas está aleijado, por isso estava ali, entre aspas, ali a pedir alguma coisa, ele disse, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te,
e anda aquela força moral de Paulo e a sua vontade magnética de auxiliar, doou-se para que o indivíduo se curasse. É óbvio que ali haveria provavelmente, e estamos a falar, de um processo obsessivo também, que impedia os movimentos. Mas isto, avancemos. Alguma questão? Teve? Aqui não podemos oferecer, repare, aqui estamos a nos colocar, Allan Kardec está a se colocar no lugar daquele que serve e procura ajudar o que está em subjugação. Lembra-se da fascinação? Olha, avisa, não deu? Deixa eu estar. Nesse caso ele está a dizer, aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe. Perceberam? Não é nenhum processo material. Como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Espera aí. Então, nós já ouvimos falar que umas palavras mágicas, colocar um crucifixo e o espírito sai. Então, vamos dizer o que é que se passa. Então, vem um exorcista e que diz, sai dele. E o espírito conhece bem o exorcista. Se ele tiver uma força moral superior, sai. Mas vai para onde? Não é uma pessoa? Não é um espírito? É uma pessoa, como qualquer outra. Vai para algum lugar. Ora, daqui ter a necessidade de não expulsar, mas orientar. Essa é a primeira. Segunda, e se o exorcista não tiver uma força moral superior do espírito? O que é que o espírito vai fazer? Adivinhem lá. Vai dominar precisamente a outra parte. E se ele for mais inteligente, o que é que ele vai fazer? O que é que o espírito? O espírito. Se ele for mais inteligente. Vai dominá-lo inteligentemente. Pensem numa estratégia. Pensem como espírito obsessor. Agora eu estou a brincar convosco, quer falar sério. O que é que faz o espírito obsessor? Eu vou vos dizer. Pronto. Por causa da hora, senão não dizia. O espírito retira-se. O espírito retira-se. E toda a gente fica, oh, que maravilha. O espírito foi embora. O que é que o espírito está a fazer? Está ao lado do subjugado a rir-se. A dizer, deixa estar. E aí Jesus disse lá atrás, olha, limpa a tua casa para que 7 piores não habitem. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai se afastar. O indivíduo afinal, o espírito obsessor sabe que o obsidiado não melhorou. O que é que ele vai fazer? Nessa noite até vou sair, vou ali para uma noitada, olha, também já posso usar aqui, eu vou usar o termo mais socialmente aceitável, né? Eu vou usar um pouco de estupefacientes, porque eu quero me divertir e por aí fora. O que é que vai acontecer? O padrão vibratório do obsidiado, que já era ruim, piora. E o espírito obsessor diz, agora eu mando mais em você ainda. E vai fazer melhor ainda. Vai esperar uma semana para que tudo volte aparentemente ao normal. Até o exorcista diz que fez mais um trabalho e vai fazer mais não sei quantos. Mas quando ele voltar, o espírito obsessor, é pior o processo. Okay? Então, eu posso dizer que esse é o pão nosso de cada dia. Está aqui. E Jesus já havia alertado. Limpa a tua casa para que 7 piores não habitem. Muda o teu comportamento. Porque senão não adianta. Tem que mudar o comportamento. Os valores de dentro. E o que estamos a dizer, para quem está num processo de Deus, é fazer assim, isso é fácil falar. Gente, mas se é a verdade, é a verdade. Se eu estou doente, o médico diz assim, olha, toma esse medicamento. Ó, doutor, mas esse medicamento causa-me isto, aquilo, outro, não sei o que mais. O que é que o médico vai dizer? Olha, vai pensar assim, eu tenho alternativa? Não, o medicamento é esse. Eu tomo, ou eu não tomo. E o médico tem que falar na mesma. E para o médico é fácil. É claro que é, já estudou, está lá, não sei o que mais. Não está doente. Então pensemos nisto. Por mais doloroso que nos seja ouvir coisas destas, a realidade é sempre a realidade. E a cura é sempre a mesma. Agora, para grandes males, grandes curas, grandes remédios. Tem que ser assim. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Ou seja, a pessoa, para além de ter uma força moral, proporciona energia, doando energia para limpeza das toxinas que ficam agregadas ao corpo do obsidiado, aplicação de bioenergia nos centros de força, também merece um estudo, né? Mas procurando libertar magneticamente
sem esquecer a força moral. Sem essa o espírito não se afasta. Podemos aplicar as bioenergias como quisermos, ou os passos, e não vai funcionar. Pode aliviar, mas não resolve. O que é que resolve no final? Comportamento. Tudo bem, comportamento. Comportamento é correto, é comportamento. Vamos fazer aqui um esforço, que é o comportamento sustentado numa moral. Ou seja, eu posso não ofender ninguém, mas por dentro estar a ofender. Ou seja, a energia está cá dentro. Então, mudar por dentro. Por consequência, ou em primeiro lugar, por questões de educação, também por fora. Né? Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Estamos a falar de um processo extremamente doloroso, em que isto pode ser útil. Mas se eu utilizar o que está lá atrás, isto já não é necessário, porque a regra é igual para todos. Ok? Tudo bem? Vinculações entre obsessor e obsidiado. Aqui entra a... Como é que chama? Sandra. A Sandra. Que a Sandra havia colocado. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Eu vou ler isto de forma seguida, portanto prestem atenção. É simples, porque é um facto que está a ser relatado. Então vamos lá. Havia duas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados. Imaginar a cena, não é? Cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Inteligente, alguém está aqui a querer prejudicar. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Fazemos tudo. Que o processo acontece, é algo que não dominamos. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, nesse caso Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. Ou seja, a causa era espiritual, o remédio vamos ver como é que funciona. Tudo bem? O espírito que se manifestava por semelhantes atos era, evidentemente, malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Muito importante a prece. Okay? Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. Agora prestem atenção. Está bem? Por favor. Viram o quadro, não é? Perturbação, não sabe de onde, pediu ajuda, sim senhor, fez uma prece, o espírito recuou um bocadinho, mas o processo voltou. Limpa a tua casa. Vamos lá. Então, o que é que o espírito disse? O que essas senhoras têm de melhorar é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Lembra-se? A prece. Nenhum conselho melhor posso dar, nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma a sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Ou seja, está a falar para ela, está a falar para Allan Kardec, mas para orientá-las. Mas olhem nisto, é impressionante. Até aqui tudo bem? Ficou alguma dúvida? Simples, não é? Até aqui? Entretanto, se conseguirem melhorar-se, é o Espírito a dizer, para avisá-los, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, portanto é a ambas, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O anjo guardião está lá,
Com os atos delas, ele afasta-se porque ele não está ali a fazer nada, ele tem mais que fazer. E quem é que ocupa o espaço? O obsessor. Okay? O que precisam é fazer preces fervorosas, ou seja, de dentro da alma. Não é pagar e acender isto, aquilo, outro, para nos levar para o céu. É fazer preces fervorosas, com fervor, verdadeiras, pelos que sofrem, e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Cada um fazer aquilo que possa fazer. Esta foi a orientação. Mas olhem isto, por favor, prestem atenção nisso. E agora é Allan Kardec. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo. Ou seja, está a dizer para Allan Kardec, é para dizer como eu estou a dizer, porque é assim que é. Porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso preciso é ferir-lhes o espírito de maneira que lhes sirva de advertência séria. Muitas vezes nós estamos ali a tentar, a pessoa chega, já falamos nisso, a pessoa chega na casa espírita, eu tenho um processo de obsessão. A grande questão é saber qual é o grau de responsabilidade da pessoa e o que é que pode ser alterado. O que é que acontece na maior parte das vezes? Venha cá que nós vamos tirar esse espírito. Em muitas ordens religiosas é assim que funciona. Você tem um espírito a lhe perseguir, vamos já tratar dele. Como em boa verdade, tem que se tratar do comportamento do encarnado, que cria a ligação. Ok? Até aqui tudo bem? A próxima, ele diz assim, ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance. Gravar isto. Eu acho que o mais importante, às vezes, até de saber os pequenos detalhes, os anos disto, em que aconteceu aquilo outro, são os conceitos morais. Então, gravar isto. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Eu vou voltar aqui, de propósito. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências. Nós não fazemos isto. O que nós fazemos é achamos-nos bons. Eu sou bom. Algo acontece de mal, os outros é que são maus. O grande conceito do filósofo, já séculos, conhece-te a ti mesmo. Se algo está a acontecer de forma equivocada, é porque eu tenho um equívoco. Se eu achar que eu sou uma exceção nas leis de Deus e que sofro injustiças, eu não vou mudar nada. Mas se para cada engano, cada dificuldade, eu dali tirar uma lição e procurar aproveitar aquele momento para me tornar melhor, então eu estarei num bom caminho. Mas se eu achar que eu sou bom, e que os espíritos que me perturbam, os vizinhos, ou seja o que for, é que estão todos mal, eu não aprendo nada e não progrido. Ok? Simples isto. Eu sei que não é fácil, mas é uma assunção de maturidade que nós precisamos ter, enquanto espíritos encarnados, com esta oportunidade maravilhosa de conhecer a doutrina espírita. Agora, eu vou chegar para uma pessoa que está debilitada num processo de subjugação e dizer assim, você é responsável, você tem que mudar. De forma alguma. Vamos dizer as mesmas coisas, mas de outra forma. Primeiro, acolhe-se. Vamos ajudar. Vamos contar com a sua ajuda, mas vamos ajudar. Vamos procurar compreender o processo. Como é que ele se dá? E não vamos apontar o dedo a ninguém, não temos sequer esse direito. Nem por momentos. A lógica é, traz, auxilia e a pessoa se cura. Eu gosto muito quando as pessoas passaram algum tempo na casa espírita dizem assim, nossa, eu tinha um problema há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, eu não resolvia.
Eu sinto-me muito melhor, como já não me sentia há muito tempo. Muito obrigado. E nós dizemos, olha, agradecer é a Jesus, aos benfeitores que lhe acompanharam no dia a dia, e a si próprio, e a si própria, porque quis fazer a mudança. Porque se nós não quisermos fazer a mudança, perdoem-me dizer isto, nem Jesus, nem os benfeitores farão algo retirando aquilo que nos aguça a necessidade da mudança. Seria um erro. É como o meu filho cometer um erro grave, um erro como fosse, e tivesse que pagar a sociedade. E eu escondia o meu filho daquela retaliação. Eu estou a deseducá-lo. Então os Espíritos fazem o mesmo conosco. Se eu tenho que passar alguma consequência que me fará bem, eu vou passá-lo. Se eu já não preciso passar, eles poupam-nos disso. Tudo bem? Amigos comandantes? Muito bem. Então, olha, nós vamos ficar nesta questão. Okay? Então, da questão moral, né? As imperfeições morais dão asa à ação dos espíritos obsessores. Gravemos isto. Todo o resto a gente trabalha, a gente vai desmontando. E praticar o bem. Qual é a máxima da doutrina espírita? Exatamente. Caridade é a entrega nossa. Né? Salvação é o progresso. Não há progresso. Okay? Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus. É facto. Ninguém põe em causa. E a vontade deles basta para afastar estes últimos. Podem. Eles afastam. Lembra-se que o espírito saiu por causa do comportamento? Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos seus esforços, que fazem para melhorar. Se a pessoa está a se melhorar, investem. Se a pessoa não está a se melhorar, deixa um bocadinho ali, acalmar-se. Sem o que se afastem e deixam o campo livre aos maus, lembra, já falamos sobre isto, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição e de reeducação, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Ok? Dúvidas? À vontade. Isto é forte, não é? Nós vamos encerrar, mas é só para ter uma noção. Por exemplo, mediunidade, psicofonia ou até a psicografia, chamada inconsciente. O médium não se lembra de nada. O espírito comunica, falamos, escrevemos, apontamos. O espírito sai, desliga-se, né? Sai, não estava dentro, né? Desliga-se, okay? E volta ao médium, então, a sua consciência. Olha, então fala-me, como é que era o espírito? Que emoções trouxe? Espírito? Olha, eu apaguei, estou aqui outra vez. Gente, e isto acontece. É o chamado médium inconsciente. Ele não sabe nada. Qual é a nossa tendência? É dizer que ele não é responsável pela comunicação. A nossa tendência é dizer que ele não é responsável por tudo aquilo que seja dito, escrito e por aí fora. Não é verdade. O espírito, embora não se recorde quando volta, é uma questão física, ele, enquanto está desligado do físico, entre aspas, desligar e morre, né? O que acontece é que ele está ao lado. Ele é responsável, ele está lá. E por vezes, essa mediunidade surge porque o médium em si tem algum receio do processo. Prefere que seja assim para evitar interferências diretas. O que não o isenta da responsabilidade daquilo que está acontecendo. Entendem isto? E isto vale até para processos de obsessão. Então não nos iludamos, nem com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, os nossos vizinhos, nem conosco próprios. Cada um é responsável pelos seus atos. Tenha a idade que tiver, tenha a experiência que tiver na vida, a intelectualidade, a riqueza, seja o que for, não interessa. Nós somos todos filhos de Deus. Deus ama-nos a todos de igual forma e a lei é igual para todos. Pobres, ricos, raça que for, religião que for, gênero, não importa. Somos todos filhos de Deus, seres integrais e queremos ser seres íntegros. Está bem? Então, mudança de pensamentos. Se não houver dúvida, vamos encerrar. Aproveitem. Ok? Muito bem. Então, nós vamos encerrar o encontro. Sabe o que é que acontece volta e meia?
Depois no final vem alguém dizer, eu tinha uma dúvida. Eu também tinha aqui uma dúvida, né? Só que depois... Alguns já me ouviram dizer assim, olha, Pedro, agora não temos tempo. O que é que eu estou a dizer? Para vocês não perguntarem depois. Se quer perguntar, pergunta. Estamos a brincar e falar para dizer que é importante, porque as dúvidas de uns podem ser as dúvidas de outros. E pode surgir uma dúvida em função de alguma questão dessa natureza. E esse é um trabalho de todos. Vamos deixar esta imagem, porque no final, com isto tudo, é sempre Jesus a nossa referência. Como não há o passe individual, passe coletivo, e recordemos-nos que aqueles que nos secundam neste processo reencarnatório são almas profundamente amorosas e que nos acompanham no nosso dia a dia. E que aqui neste hospital, que é também uma escola, não só os equipamentos, mas todo o ambiente está preparado para que consigamos receber as energias de que necessitamos. Daí a aproximação de nossos benfeitores espirituais nesta hora. Serenos, tranquilos. Preparemo-nos para receber as bênçãos que se derramam do alto, se materializam junto a nós em forma de pétalas. É como se uma cachoeira consubstanciasse as emoções da espiritualidade superior, quando nós nos abalançamos a procurar algo melhor para a nossa existência. E vamos colocar em nosso quadro mental, criar uma tela e rever Jesus. Jesus que toma de pequena embarcação, está no mar de Genezaré. A praia apinhada de irmãos em necessidade, desejosos, sedentos de ouvir as palavras daquele Messias que, por ser um homem diferente, vinha lhes trazer palavras para o coração, para a alma. E ele não fazia diferença entre pobres e ricos, estropiados ou sãos. Ele falava com um amor imenso a todos, e em todos causava mudanças. Suas palavras eram luzes a despertar consciências, redirecionar vontades, produzir a necessidade do perdão, da reconciliação e trazendo Deus para a consciência. E ali estava Jesus. Afastou-se poucos metros para poder ver toda a multidão. Naquele quadro, nós somos aqueles que se encontram na praia. Venho vos anunciar o reino que se instalará em cada coração. O reino de Deus está próximo. E hoje, Jesus, compreendemos que o reino de Deus, de amor, de paz, de progresso, de alegria sã, de um bem-estar inovidável, se instalará na terra quando estiver instalado em nossos corações. Mestre querido, agradecemos a oportunidade deste encontro que se realizou porque há 2000 anos atrás viestes mudar os paradigmas das relações humanas,
da sociedade, mostrando um pai de amor. Não um pai vingativo ou dos exércitos, não. Chega. É um pai de consolidação da paz em cada coração. Um dia, isto acontecerá pela terra toda. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, por todos os lugares, como já é nos céus. Neste clima, Jesus, mantendo-te em nosso pensamento, cada um de nós neste momento, seguros e firmes de sua vontade, vamos orar em silêncio. Vamos aguardar alguns instantes para que cada um de nós converse contigo.